coração. E como Jesus ama teu irmão, quebra o gelo do teu coração. E como Jesus ama teu irmão, que bom. Muito boa tarde, noite, né, a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dando a tranquilidade necessária, como falou a página, para que a gente possa trazer para vocês tudo aquilo que nós buscamos nos livros da doutrina espírita, sempre procurando melhorar a nossa trajetória aqui na Terra. Anjos e demônios. Muito mais do que nós imaginamos, estamos em contato com eles na nossa existência aqui na Terra. Quantas vezes nos sentimos assediados por demônios, entre aspas, e quantas vezes nos sentimos amparados e iluminados por anjos. E assim nós vamos caminhando, percebendo que precisamos ainda de muitos ensinamentos e de muita vontade para resistir às tentações que obscurecem a nossa caminhada. Hoje a página veio nos instruir, né, em mais uma lição a respeito da necessidade de nós nos conduzirmos da melhor forma possível na nossa trajetória. E quem seriam os demônios? Seriam seres criados à parte da criação divina? Seriam aquelas figuras estranhas com 2 chifres, um rabo comprido, patas e com um garfo na mão, de dentes muito afiados? A nossa consciência culpada nos dá até um arrepio quando nós falamos em demônios e ficamos, às vezes, até esperando espetadelas curativas e que venham a nos punir das nossas faltas. Mas vamos continuando e verificando que, na verdade, esses demônios que muitos creem que fazem parte de uma outra criação, que não estão sujeitos à criação divina, não são exatamente o que nós pensamos. Seriam talvez só aquela fantasia de carnaval que no passado era muito usada e que tanto assustou a nossa infância. Tem tanta importância essa criatura que tem vários nomes que o definem. É diabo, é satanás, é satã, é espírito do mal, é espírito malfazejo, coisa ruim, como se fala normalmente. Mas isso é uma simbologia do mal. Uma simbologia que nós, tão acostumados, dentro de outras religiões que talvez tenhamos exercido, praticado, nesta ou em outras existências, nós trazemos para a nossa vida diária. E por esse aspecto do mal que ele toma, nós até usamos muitas vezes como adjetivos. E nos exemplos nós vamos dizer, aquele homem tem o demônio no corpo, ele só fala coisa ruim. Ah, aquela mulher está endiabrada, tudo que ela faz é errado. E ainda usamos até com as crianças, botando no diminutivo para melhorar um pouquinho, aquela criança é um diabinho. Quantas vezes a gente ouve, talvez até já tenha se pronunciado dessa forma de outras vezes. Em cultos religiosos e, consequentemente, as pessoas, muitas pessoas, em muitos cultos, acreditam nessa existência de um ser do mal que nada tem a ver com Deus. E que muitos, no passado, eram muito usados esses cultos, mas hoje ainda vemos religiões que têm uma preferência até em denominar o diabo, o demônio, constantemente nas suas falas. E nós, toda vez que falamos em alguma coisa do mal associada a esse ser, terminamos no inferno, né? No fogo do inferno, que aprendemos no passado que era definitivo, era eterno. Teríamos ainda o purgatório, que era uma esperança de subir ao paraíso, mas, de acordo com nossos erros, íamos cair lá no fogo do inferno eterno. Daí nós vamos buscar o livro dos Espíritos, que para nós é o nosso livro de cabeceira, porque deve nos acompanhar e nos elucidar constantemente. E logo na primeira pergunta, quando Kardec faz o seguinte, o que é Deus? Ele nos diz, inteligência suprema, início de todas as coisas, soberanamente justo e bom.
já derrubou a teoria do diabo aparecendo aqui com uma outra existência, não é? Se Deus é o criador de todas as coisas, jamais criaria o diabo para que ele nos perseguisse e nos espetasse todas as vezes que nós infringimos as suas leis. E aí vai derrubando essa teoria, porque se Deus é soberanamente justo e bom, jamais deixaria que existisse um demônio. Então, os demônios não são esses seres que têm nos apresentado como infinitamente do mal, que vai nos conduzir ao inferno, ao fogo do inferno para sempre. Porque Deus jamais permite que as suas criaturas possam sofrer para sempre, para toda a eternidade. Nós sabemos que isso não existe e isso nos conforta. Voltando aos atributos de Deus, ele é único, imutável, soberano, eterno e onipotente. Mais uma definição dos atributos que logo de uma vez acaba. Se ele é único, não tem um Deus do mal que venha competir com ele, que venha o tempo todo a contradizer os seus desígnios para criar uma guerrazinha particular. Então, essas crenças, elas realmente estão baseadas nessa nossa trajetória através de outras religiões, nesse medo em que nós temos uma necessidade até consequentes das nossas culpas, das nossas faltas, da nossa caminhada, nem sempre, não é, uma caminhada no bem. Então, a doutrina dos demônios, ela não é lógica, mas muitos partidários a ela se apegam às palavras de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus falava por alegoria, por imagens, por figuras. E muitas vezes nós sabemos que no Evangelho ele fala diabo. E com certeza, aqueles que o escutaram e que tentaram interpretar ou que interpretaram a sua doutrina, não entenderam bem essa forma. Nós sabemos que Jesus falava assim porque não era cabível de outra forma, diante do estágio evolutivo que as pessoas se encontravam naquela época. Mas como suas palavras eram eternas e como ele nos prometeu o Consolador, que aqui está, a doutrina espírita, ele sabia muito bem que um dia esse véu seria tirado e as verdades apareceriam a fim de nos auxiliar, de nos conduzir, de nos amparar na nossa trajetória aqui na Terra. Os homens fizeram os demônios, acreditando no mal, da mesma forma que fizeram os anjos, acreditando também em seres além da criação, poderosos no bem, protetores no bem, mas também criados de uma forma especial. Então é comum, desde os tempos antigos, essa afinidade do homem com o mal. Geralmente, quando nós oramos, a gente, em primeiro lugar, pede: me livre da doença, me livre do desastre, me livre dos assaltos, proteja o meu filho do mal, não deixa cair nas drogas. A gente está pensando só no negativo, quando, na verdade, a doutrina espírita nos instrui que a oração, em primeiro lugar, ela deve ser de agradecimento. Agradecimento pelo simples fato de nós estarmos aqui nesse momento, encarnados, cumprindo as nossas tarefas, acreditando nessa doutrina maravilhosa, consoladora e dispostos a nos renovar, a crescer, a nossa transformação moral, que nós escutamos desde o dia em que nós entramos numa casa espírita e constantemente esse ensinamento, esse chamamento nos é trazido. E é nele que se baseia tudo, na nossa transformação moral, no aprendizado que nós precisamos ter para alcançarmos o destino das nossas caminhadas. Então, o temor é muito mais importante para o homem desde o primitivo do que o reconhecimento, porque o homem achava e ainda acha que o que é de bem está bem com ele, está tudo bom. E o que é de mal é o que ele precisa se livrar de qualquer maneira. Até porque nós não sabíamos, antes da doutrina, que o mal nos vinha em consequência às nossas atitudes, que era um efeito relacionado às causas que nós deixamos lá atrás, nesta e em outras existências. Hoje, já sabedores de tudo isso, nós temos que encarar o mal de uma maneira diferente. Nós temos que encarar o mal como uma lição, como um aprendizado. O sofrimento é a nossa alavanca, a alavanca para a nossa caminhada, para o nosso progresso, para a nossa evolução.
No passado, eram oferecidos seres, sangue, às entidades do mal. Os cultos religiosos eram muito mais em referência aos espíritos do mal, aos deuses do mal, do que propriamente ao do bem. Exatamente por esse temor que vai sempre na alma do homem. E então, essa figura, como nós descrevemos no início, Satanás, demônio, Satã e tantos outros, que sempre nos assustam nos filmes, onde quer que seja, e que muita gente não gosta nem de falar o nome, né? Achando que ele vai chegar perto, vai ficar do lado, mas não é falar o nome que traz ele para o lado, não. São muitas outras coisas. Então, na verdade, é a nossa necessidade de uma imagem, de uma figura, de um entendimento, de alguma coisa que venha satisfazer a nossa imaginação. E nós atribuímos figuras a muitas outras coisas. A gente procura, vamos ver no tempo, né? O tempo nós identificamos por um homem velho, de barbas grandes, com uma ampulheta na mão e uma foice, não é assim? E tantas outras coisas, porque o homem tem essa necessidade dentro dele. Ele quer a imagem, ele quer uma referência. E nós percebemos que desde pequenininhas as crianças se ligam, se fixam nos heróis. E os super-heróis que elas adoram, compram as fantasias, andam vestidas para lá e para cá, eles têm o lado bom, que é o lado que ele protege o oprimido, mas eles também têm o lado do vingativo, daquele que mata, que destrói o opressor. Então, nós vemos essa tendência nossa a colocar uma imagem, não é? Colocar alguma coisa que venha satisfazer a nossa necessidade de imagens. E esse elemento, essa figura, ela tem tanto as nossas coisas boas, como tem também as nossas coisas ruins. Nós temos a certeza e temos o conhecimento de que ainda contemos dentro de nós, da nossa mente e até mesmo do nosso coração, os sentimentos pequeninos que têm nos acompanhado. Aqueles que nos afastam do caminho do bem, que é a inveja, a raiva, a mágoa. A mágoa é um dos piores sentimentos, porque ela parece assim desapercebida, né? E a gente vira o coitadinho, e daí para frente o que acontece? Ela vai trazendo outros sentimentos que vão nos tornando piores, que vão fazendo com que a gente vibre numa faixa negativa, numa faixa que vai nos sintonizar, de certa forma, com o mal. Então, pela palavra demônio, nós sabemos que são espíritos maus, espíritos que ainda se encontram nesse estágio negativo, espíritos que infringiram as leis de Deus, que são rebeldes, que são renitentes nas coisas erradas, nas coisas que dão satisfação momentânea, nos prazeres das paixões, nas coisas materiais, só nisso, em detrimento da elevação moral. E então esses espíritos são o que a gente associa, não é? As figuras do mal, os que fazem mal às pessoas, aqueles que trazem o sofrimento para muitos. Mas nós temos o pensamento gratificante de que é um período temporário, não é mesmo? Que eles não vão ser eternamente desse jeito. E aí nós vamos ter que falar dos obsessores. Porque para nós, espíritas, esses espíritos maus são exatamente aqueles que vêm interferir na nossa vida de forma negativa. Eles interferem no espírito encarnado, como também interferem nos espíritos na erraticidade, no plano espiritual. Interferem de forma negativa, colocando na nossa mente pensamentos e desejos que não farão bem para nós, que nos trarão o remorso, que nos trarão a culpa, que farão com que nós estejamos afastados do bem momentaneamente. E esses espíritos provocam as obsessões ou subjugações, que são processos mais complicados de obsessão, de um retorno muito mais difícil. E eles se satisfazem com isso. Eles se satisfazem quando eles conseguem atingir a qualquer outro. Se satisfazem porque, dizem os espíritos, que como eles não conseguiram ainda evoluir, como eles ainda estão vinculados ao mal, a satisfação deles é ver outros também do jeito deles, né? Quando eles veem alguém que está bem, eles têm inveja. Inveja, e esse sentimento faz com que eles fiquem buzinando em cima da pessoa, trazendo pensamentos difíceis, pensamentos perigosos, pensamentos que levarão o ser, como nós já dissemos, a se afastar
do seu caminho de evolução. Mas nós espíritas também sabemos que os obsessores não são aqueles diabinhos soltos por aí que escolhem um ou outro, não. Eles atacam aqueles que estão na mesma sintonia que eles, não é? Já passou o tempo de botar a culpa no obsessor, né, gente? Ah, eu não tenho culpa nenhuma, foi o meu obsessor. Não foi, não. Se o meu obsessor me acompanha, é porque eu vibro na mesma sintonia que ele. É porque eu ainda gosto das coisas que ele gosta. É porque eu ainda não consegui entender o que faço aqui na Terra, qual o objetivo da minha vida aqui, e por que, de onde vim, para onde vou e o que faço aqui. Então, eu sintonizo no negativo. Meus pensamentos são negativos, minhas atitudes são negativas. Eu venho através dos tempos, das reencarnações, vibrando sempre na mesma tecla e repetindo posturas que não me fazem bem. E aí eu ganho meus companheiros, embora eu não os veja, geralmente eu não os vejo, eu ganho aqueles companheiros, aqueles amiguinhos que ficam em cima de mim, seja em posturas de bebida, de fumo, de drogas, seja em maldades, seja em desprezo, seja uma série de coisas negativas que nós, infelizmente, ainda contemos dentro de nós. Os espíritos nos dizem que se não houvessem homens maus na Terra, não haveriam espíritos maus ao redor dela. E aí nós percebemos a nossa responsabilidade. Se não houvessem homens maus na Terra, o que está precisando para esses homens maus? Aproveitar esse momento e evoluir. É claro que não é fácil assim, né? Ninguém muda no estalar de dedos, ninguém dorme ruinzinho e acorda bom, trilhando um novo caminho. É preciso muita vontade. É preciso uma série de empenhos, de determinações, para que a gente possa vencer, em primeiro lugar, a nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. E aí nós vamos também vencer as batalhas da vida. Na verdade, nós fomos criados todos iguais. Nós sabemos muito bem disso. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Deus cria sempre, Deus trabalha sempre e constantemente está criando novos espíritos. E constantemente nós vamos surgindo, os espíritos vão surgindo nos mundos. Agora, a origem, como, quando, nós ainda não podemos saber. Nos dizem os espíritos que as nossas inteligências estão aquém dessas informações. Da mesma forma que nós pegássemos crianças pequeninas e quiséssemos ensinar a álgebra, as fórmulas de física e de química. Seria a mesma coisa. A compreensão não ia ser nenhuma e não ia ter interesse. Então, nós sabemos que um dia, à medida em que formos evoluindo, que o nosso mundo for se transformando em mundo de regeneração e daí por diante, a nossa compreensão vai alcançando um grau mais alto e nós vamos compreender tudo isso. A criatura é a obra máxima do Criador. O Criador fez a Terra se condensou e tudo aqui foi colocado para a chegada da criatura, para que os espíritos viessem encarnar, aproveitando todas as benesses, todas as coisas boas que a natureza nos dá. É o alimento, é o sol, é a chuva, é tudo de bom. E o que é que nós estamos fazendo com esse tudo de bom? Nós não estamos fazendo tudo de bom, né? Com esse tudo de bom, nós estamos fazendo tudo de ruim. Estamos prejudicando aquilo que nos foi dado por acréscimo, pela misericórdia divina. E imagina bem, se nós que não somos espíritos das trevas, com certeza, porque aqui já estamos, já deixamos a nossa casa, a televisão, os prazeres, as alegrias, e viemos aqui em busca de mais conhecimento, de renovar e relembrar os nossos conhecimentos, se nós que não somos estamos aí prejudicando o nosso mundo com uma série de coisas, imagina espíritos inferiores. Então, essa terra que nos foi concedida por um Pai justo, por um Pai bom, por um Pai que nos dá respostas que muitas vezes nós não compreendemos, muitas vezes até nós rejeitamos essas respostas, achamos que não éramos merecedores daquilo, achamos que é demais para a nossa caminhada, mas não é bem assim. Momentaneamente, com a nossa inteligência ainda nesse nível, com o nosso imediatismo, nós queríamos outras coisas, queríamos muito mais, achamos que temos condições, que aquilo era para nós, mas não é.
Como Pai aqui na Terra, Deus sabe o que é bom para nós. Se a nossa finalidade é a plenitude, é a felicidade, se a nosso objetivo da vida na Terra é a caminhada, é o cume da montanha, muitas coisas precisam acontecer para que a gente possa, né, se renovar, compreender e aceitar esses desígnios de Deus com muita paciência, com muita calma, com muita simplicidade. Então, criados simples e ignorantes, todos têm as mesmas oportunidades de evolução, têm as mesmas chances de crescer, mas nós sabemos também que o tempo é diferente para um e outro, né? Cada um aprende num tempo, cada um evolui num tempo e não somos todos iguais, porque temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que Deus nos deu de escolher. Nós não somos bonecos nas mãos de Deus. Ele nos deu capacidade de escolher. Então, da mesma forma que nós temos a capacidade de escolher, somos responsáveis pelas nossas deficiências, pelos nossos erros, mas também recebemos os méritos dos nossos acertos, de tudo de bom que nós fazemos. Dentro de nós, Deus nos criou com a essência divina, o DNA de Deus dentro de nós, que é o nosso eu verdadeiro, que é onde estão condensadas, onde estão as sementes das virtudes e das coisas boas. Agora, buscar lá dentro de nós essa essência, fazer com que ela brote, dê flores, dê frutos, dê tudo que possa alimentar a nossa existência, depende de cada um de nós. Aí é a nossa trajetória, é a nossa caminhada em busca da plenitude prometida e da felicidade. Não é verdade? Nós sabemos que a felicidade está aí para todos, relativa enquanto encarnados, não é? Dentro do que nós podemos ser felizes. E como espíritos bem mais adiante, com certeza depois de muitas e muitas encarnações, mas sempre procurando ascender um pouquinho mais da nossa escalada dentro de nós, na nossa consciência, nós sabemos, estão as leis divinas. E tudo que nós fazemos contra ela são infrações a essa lei. E temos que dar conta. Não é assim aqui na vida no corpo? Tudo que nós fazemos de errado, tudo que nós infringimos nas leis do homem, nós não temos que dar conta? Se não dermos conta aqui, vamos dar depois? Se não demos nessa encarnação, vamos dar na próxima? Então, assim também, não é com as leis de Deus. Nós precisamos estar de acordo com elas. Pelo Espiritismo, a gente falou antes, sabemos por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Viemos do mundo espiritual, estamos temporariamente na Terra com o objetivo de evoluir e para o mundo espiritual regressaremos. Lá nós temos as lições quando estamos despertos, quando a nossa consciência já está desperta. As lições, os aprendizados, palestras, estudos e tudo mais. Lá é a teoria, aqui é a prática. É a ação. Aqui nós voltamos em situações variadas, muitas pedidas por nós, outras compulsórias, de acordo com a necessidade do espírito, mas voltamos com funções, com missões variadas. E cumprir essas missões é que depende de nós. É essa busca que nós vamos fazendo através da nossa história, do nosso esforço e da nossa vontade. Não existem nem deserdados, nem privilegiados. Isso nós temos que botar na nossa cabeça e no nosso coração. Porque muitas vezes aquele sentimentozinho que chama inveja boa, né? Tem gente que fala que é inveja boa. É quando a gente acha que o outro tem o que nós poderíamos ter também. Mas com certeza não podíamos agora. Numa outra oportunidade, sim, porque não existem privilegiados. Se o outro tem e conseguiu, é porque já alcançou esse estágio, já alcançou essa missão, né? Já passou por muitas coisas, e isso é uma conquista. O Espírito Hamed, no livro Dores da Alma, diz só uma frasezinha que nós buscamos, fundamental. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar.
Aí vem a palavra-chave, né? Que a gente pega nesse pedaço do estudo como guincho, como gancho, como um motivo para o nosso crescimento, o amor. Enquanto nós não aprendermos a amar, nós vamos continuar assediados pelas trevas. Não pelo demônio de chifre, de pata e de rabo comprido, mas por espíritos que ainda não conseguiram evoluir. Seremos presas fáceis, momentaneamente presas fáceis. Porque mesmo dentro da doutrina espírita, mesmo acompanhando os estudos, mesmo lendo volta e meia, nós nos sentimos assediados, não é mesmo? Nós sentimos que aquele pensamento ou aquela palavra não foi da nossa vontade. Nós chegamos a dizer coisas que não concordamos e mal falamos nos arrependermos. Não estamos sozinhos, né? Os espíritos nos disseram a Kardec, que eles, os espíritos, de um modo geral, interferem na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Todos nós, com certeza, já estudamos isso. E essa interferência é para o bem e também é para o mal. Então, o amor é fundamental. Jesus já disse lá atrás: amai ao próximo como a ti mesmo. Amai a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Mas nada, resumiu aí os mandamentos, não importa, quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não quer o que é dos outros. Não é verdade? Só o amor vai conseguir mudar as nossas existências, mudar essa imagem que nós ainda temos do mundo. E nós ouvimos constantemente, diante das coisas que a mídia, né, coloca aí, coisas bárbaras, absurdas, espíritos ainda ligados às trevas de uma maneira muito ferrenha. Ouvimos pessoas dizendo assim: a onda não tem mais jeito, as pessoas não têm mais jeito, mas tem sim. Essas pessoas que ainda estão nesse estágio, envolvidas dessa forma, elas não retornarão à terra regenerada. Elas irão reencarnar por misericórdia de Deus, como lição, como perdão de Deus, em mundos de provas e expiações, como esse aqui agora. Vão passar tudo outra vez, até aprender. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Não é assim? Então, nós temos que ver que essa lição de Jesus lá atrás precisa ser mais incorporada ao nosso dia a dia. Amar ao próximo, não é o próximo lá de casa não, gente. Não é mamãe, não é filhinho, não é marido, não é esposa, não. Quando Jesus disse amai ao próximo, foi ampla essa frase. Ela precisa se estender a muitas pessoas. É difícil? É difícil sim. Mas para aí vem a parábola do bom samaritano. Ele ali deixou claro quem é o próximo. O próximo são todos que necessitam de ajuda. O próximo é aquele que não tem dinheiro para levar comida para casa. É aquele que está doente e não pode comprar o remédio. É aquele que precisa trabalhar e não arranja um emprego. O próximo são todos, são aqueles que estão nas dores da vida e pelos quais, talvez, se nos mobilizássemos um pouquinho mais, poderíamos fazer mais alguma coisa. Mas ainda estamos na indiferença. A indiferença é que nos mata. A indiferença de deixar para outro a tomada da bandeira, da caridade, do amor. Fora da caridade não há salvação. Está lá atrás no Evangelho. A caridade é o amor, nós sabemos, né? É a caridade abrangente, onde o amor está em primeiro lugar. Que seria a salvação? Seria essa nossa ascensão. Seria essa nossa subida até o alto, a nossa plenitude. E nós vemos que precisamos exercer o amor. O amor é a única solução. E eu queria mostrar esse livro para vocês. Muitas coisas nós tiramos daqui. É O Amor como Solução, o título dele. É de Joana de Ângeles, a grande mentora, psicografia de Divaldo Pereira. É um livro muito bonito, de tópicos pequenos, fácil de ler, com ensinamentos maravilhosos. Aqui nesse livro, a nossa mentora foi benevolente, não botou palavras tão difíceis, como às vezes precisa o dicionário do lado. Aqui, a grande maioria das lições são de fácil compreensão. Então, é um livro muito importante, porque ela, que nós sabemos que é a nossa psicóloga do mundo espiritual, a nossa terapeuta, aquela que está preocupada com a Terra, conosco, com o nosso crescimento, as lições dela são sempre baseadas no amor como solução. E é nessa jornada evolutiva em que todos progridem, mas não ao mesmo tempo, que nós precisamos colocar esse amor que ela nos fala tanto,
esse amor onde nós vamos buscar o progresso moral e o progresso intelectual. É para isso que nós estamos aqui. É essa a função do homem sobre a terra. Progresso intelectual equivalente ao progresso moral. É a asa da intelectualidade com a asa da moralidade. E a gente está voando, gente? Não. A gente está cambeta, né? A gente não está conseguindo alçar voos mais altos porque nós temos um desequilíbrio entre as nossas duas asas. A asa da intelectualidade, a gente vê aí, né, no mundo inteiro, ela está bem mais alta do que a asa da moralidade. E os espíritos nos dizem que a evolução intelectual vem primeiro. E ela traz a evolução moral atrás dela. Porque do momento em que as nossas consciências percebem o valor do bem nas nossas vidas, vai dando início à evolução moral. Mas Kardec questiona, como é que tantos povos intelectualmente evoluídos não têm a moral evoluída da mesma forma? E os espíritos, então, tornam a dizer que é a vinculação com o mal que essas criaturas ainda se encontram. Conseguiram a intelectualidade, mas estão muito abaixo da moralidade. E buscando na história, nos conhecimentos que a gente tem, nós vamos ver vários vultos. E um que a gente não cansa de falar é de Hitler, né, gente? Intelectualmente falando, ele tinha uma evolução muito grande, mas moralmente a gente não tem nem que comentar. E ainda era vegetariano, né? Ainda falam que carne faz mal. Mas olha só, então nada uma coisa tem a ver com a outra. A gente precisa despertar esse sentimento de amor nos nossos corações. E não é só Hitler, nem Nero, nem outros vultos da história que cometeram barbaridades. No nosso dia a dia, a gente percebe pessoas que têm um certo nível, que têm um carro, que moram numa boa casa, e numa briga de trânsito puxam uma arma e matam um semelhante. Matam por motivo torpe, como diz a lei. Matam por matar. Por quê, meu Deus? Que instinto é esse mal que essa criatura ainda tem dentro do coração? Porque ele mesmo não percebe que ele tirou a vida do outro, tirou a paz dele, tirou a liberdade dele. Mesmo em fuga, ele vai ser sempre um caçado, um procurado. Mas primeiro vem o ímpeto. Eu nem conheço aquela criatura. Não sei se é bom, se é mau, se é bom pai, se é bom filho. E já pega o revólver e tira uma vida por uma discussão banal no trânsito. Então, é através desses pequenos exemplos que nós percebemos como ainda estamos confusos nessa nossa caminhada. A nossa caminhada, do momento que as nossas consciências estão esclarecidas ou começando a esclarecer, como é o caso de todos nós aqui. Nós não estamos aqui por obrigação, nós não estamos aqui porque faz parte do nosso calendário, nós não estamos aqui porque botamos na nossa agenda que hoje era dia de ver o trabalhador de Jesus. Nós estamos aqui em busca da nossa libertação. A libertação é exatamente o momento em que nós vamos deixando as trevas para trás e vamos buscando a luz. Essa é a nossa caminhada. E os espíritos nos dizem que nessa caminhada nós precisamos auxiliar os que estão retidos na ignorância, aqueles que ainda não conseguiram transpor essa porta da consciência, essa porta da evolução, esse momento da busca pela luz. A libertação é quando nós deixamos para trás, sem pena, tudo aquilo que tem nos feito mal, procurando nos libertar dos nossos vícios, dos nossos pensamentos negativos, das nossas implicâncias, porque às vezes uma coisinha desse tamanho cresce tanto dentro de nós que nos faz pessoas muito piores e que nós nos envergonhamos depois. Quando na calada da noite, na hora da busca da nossa consciência, nós nos envergonhamos das nossas atitudes. André Luiz não cansa de dizer que nós temos sempre que acender luz nas trevas. Se nós já estamos aqui esclarecidos, conscientes do que viemos fazer, conscientes das necessidades que irão nos promover, nós não podemos trabalhar só em causa própria. Nós precisamos também buscar a evolução do nosso companheiro, porque nós estamos na Terra para evoluir e alavancar a evolução do nosso planeta. A Terra evoluída não é uma Terra com mais plantas, nem mais coisas boas, porque isso a gente já tem. A Terra evoluída é a Terra que vai ter com ela os homens de bem,
os homens que trilham os bons caminhos. Então, a libertação é esse momento. André Luiz nos conta, no livro desse nome, Libertação, a história de um espírito empedernido, Gregório, quem já leu sabe, vinculado ao mal, que se deu o direito de fundar um grupo, né? Ele era lá o sacerdote, ele se intitulava sacerdote, justiceiro. Ele achava que ele trabalhava para o bem, porque ele punia, ele maltratava os espíritos que tinham cometido coisas contra as pessoas que ele gostava. E com isso ele obsidiava espíritos encarnados. Então, num momento de lucidez, no momento em que a equipe de André Luiz encontra, né, para uma conversa, que trazem a mãe desse espírito também desencarnada, ele se sensibiliza. Ele consegue perceber, depois de muitos encontros, com certeza, o mal que ele vinha causando a ele, aqueles que ele submetia ao seu mando e aqueles encarnados que ele não deixava em paz. Então, é o amor, é a oração e é o esclarecimento que vai fazer com que a gente possa auxiliar os outros. A oração é um recurso que a gente não pode abrir mão em momento algum. Por nós e pelos outros, pelos da nossa casa, pelos que nós não conhecemos, pelos países em guerra, por todos. A oração é um recurso maravilhoso, nos dizem os espíritos. E o esclarecimento vai junto. Numa palestra, traga alguém, vem para a casa espírita, busca aquele que está meio desconfortado, desconsolado, sofrido, traz para ouvir uma palestra. A pessoa vai se modificando, vai entendendo diferente. Essas duas atitudes, esclarecimento e prece, são comuns na mesa mediúnica. Quem trabalha, quem faz o trabalho mediúnico, sabe perfeitamente que os espíritos que ali surgem das trevas, empedernidos, começam a amolecer, né? Começam a clarear as suas mentes através do que escutam e das preces que ali são feitas. A vida, como a gente já disse, a mídia está aí que não deixa a gente escapar, virou um canal tem, virou outro tem, roubou, matou, estuprou. E o primeiro sentimento que muitas vezes ainda vem no nosso coração é raiva, é ódio, é a vontade de vingança. E a gente ainda escuta a gente na casa da gente falar, bem feito, apanhou muito, mas não é isso. Aí nós estamos entrando nessa sintonia. Nós precisamos orar por esses que estão nas trevas, por esses que estão fazendo mal, de forma que a gente possa trabalhar para que uma energia positiva venha para todos os lugares. Muitos espíritos trevosos e renitentes são auxiliados através desses recursos, nos diz André Luiz, pela boa vontade fraterna do que deles se compadecem. É tão doente o que pratica o mal, necessita de preces, como o que sofre o mal também necessita de preces. Então, a prece precisa ser generalizada. O pensamento positivo tem que ser aquilo que nos promove, que nos faz com que a gente chegue até aquelas criaturas num vislumbre de luz para todos eles. Mas nós temos uma coisa muito boa na nossa vida, né? Nós somos muito amparados. Essa trajetória toda de tristeza, de dificuldades, de intempéries, coisas também da natureza, né, que causam tão mal a tanta gente, nós temos espíritos protetores. Nós temos almas iluminadas que se encontram do outro lado da vida, prontos para nos auxiliar. São os espíritos, são os nossos anjos da guarda, ou são os nossos espíritos guardiões. São eles que estão ao nosso lado sempre, nos amparando, nos protegendo. Quantas vezes na nossa vida nós dormimos com um pensamento e acordamos com outro completamente diferente, mais tranquilo, com coisas para resolver os nossos problemas, com ideias que nós atribuímos às vezes a nós mesmos, mas que não são. Não é? São ideias que esses espíritos colocam na nossa mente para que a gente possa seguir um outro caminho. Eles velam por nós como um pai, nos orientando, nos protegendo, nos dando ideias, nos amparando nos momentos difíceis da nossa vida. Então, essa atuação deles é fundamental para nós. Nós não estamos sozinhos nunca, nem que esteja na penitenciária, no hospital, sozinho em casa, abandonado. Vamos pensar sempre
que o nosso protetor está conosco. Ele vela por nós sempre. Ele só se afasta quando ele vê que o seu protegido continua persistindo no mal. Ele se afasta por quê? Porque ele sabe que o sofrimento vem adiante. E ele sabe que esse sofrimento vai ser benéfico para aquela criatura. É através desse sofrimento que ele vai aprender e vai crescer. Então ele se afasta e espera. Mas bastou a gente pedir socorro, chamar, ele volta correndo. São designados para nos acompanhar desde o momento do nosso nascimento. Deus coloca para cada nova criatura que vem ao mundo, espírito que vem ao mundo, um espírito protetor, um anjo da guarda, que nos acompanha a vida inteira até a morte do corpo. E sempre, geralmente, no mundo espiritual. E muitas vezes em outras existências no corpo físico, eles voltam a nos acompanhar. E quando precisam, por qualquer motivo, se desligar para outra missão, deixa outro no lugar. Nós nunca estamos sozinhos. E esse pensamento nos conforta, nos alegra, nos dá a sensação de que vamos vencer as dificuldades, por pior que ela seja. Não há dor que sempre dure, já diz um ditado popular, não é mesmo? E é verdade. É dar tempo, é ter fé, é ter confiança para passar por aquele momento difícil, pelaquela hora negativa, por aquelas dores tão complicadas, mas a gente com a certeza de que vai vencer, que precisa confiar. Esses espíritos são designados para nós, mas muitas vezes eles pedem, já nos conhecem de outras existências e pedem para vir de novo nos amparar. E assim é concedido por Deus essa oportunidade. Muitas vezes, em outras crenças, o anjo também é usado como anjo do bem, anjo do mal, anjo da luz e anjo das trevas. Muitas crenças usam essa terminologia, mas no Espiritismo não. No Espiritismo, anjo é sempre aquele espírito que cumpriu toda uma trajetória evolutiva, que passou por tudo que nós estamos passando, que ascendeu sempre cumprindo cada degrau da sua caminhada e que atingiu a plenitude ao lado de Deus, auxiliando a Deus sempre, amparando os mundos, não só o nosso mundo, os outros mundos criados por Deus também têm as mesmas oportunidades. Então não são espíritos especiais, não são seres designados com asas para nos proteger. São espíritos evoluídos, espíritos que passaram pela mesma trajetória que nós, espíritos que alcançaram a plenitude das suas existências eternas. Então, todos chegam a esse fim. Essa é a palavra dos espíritos. O meio da aquisição é o trabalho, para todos. O fim é a perfeição, para todos. O tempo é variável. Cada um tem um tempo para evoluir. Depende de nós. Somos os arquitetos da nossa vida. Somos nós que fazemos a nossa trajetória. Nós temos o livre-arbítrio. Nós sabemos que o livre-arbítrio também não é tão livre assim como fala, né? Muitas coisas que nós passamos, que não são escolhidas por nosso livre-arbítrio no momento, como a gente já disse, são consequências de atitudes nossas. Mas todos atingiremos o fim da perfeição, com certeza. Do espírito primitivo ao anjo, do átomo ao arcanjo, como nós aprendemos, né? Passando por essa trajetória no tempo necessário para que a gente alcance tudo que a gente precisa. Então, vamos lembrar sempre que somos esses espíritos que fazem a sua caminhada. Sempre que nós vibramos no bem, sempre que nós ouvimos os conselhos dos espíritos que estão sempre prontos para mandar mensagens. Chico Xavier, nesses livros de Emmanuel, essa página de hoje, sempre os conselhos que, se seguidos, nos darão a oportunidade da gente vencer. Muitos espíritos, antes da criação do mundo, já tinham alcançado o estágio de anjos em outros mundos. Veja só, em outros mundos mais antigos que o nosso, cumpriram todos os degraus e chegaram a anjos. Quando Deus fez a terra, eles foram designados a virem para cá para nos auxiliar na parte moral.
Sabemos que os exilados de Capela vieram nos auxiliar na parte material, na parte da intelectualidade. Mas esses anjos vieram trabalhando com Deus na formação do mundo, protegendo a todos nós, não é? Muitos são santos, que a igreja chama de santos, e que nós sabemos que são espíritos de luz, que nos aconselham, que nos amparam e que estão sempre nos alcançando em todos os momentos. Então, esse fato deles já estarem aqui fez com que muitos pensassem que eles já foram, né, já que foram criados como espíritos de luz e como anjos. Mas, na verdade, essa é a grande lei de unidade que rege o universo. A lei de unidade é esse intercâmbio entre os mundos, esse intercâmbio entre as pessoas, esse intercâmbio entre os dois planos da vida, que é uma lei abençoada, uma lei de unidade, uma lei que unifica todas as criaturas como filhos do Criador. E esses anjos de guarda, esses espíritos guardiões, eles estão sempre a postos. E é uma doutrina belíssima. No Livro dos Espíritos, na pergunta 495, tem um texto belíssimo de São Luís e Santo Agostinho, nos falando dos anjos da guarda. Eu vou ler um parágrafo só, para vocês chegarem em casa e procurarem o resto e ler também, porque é muito bonita essa mensagem que eles mandam para nós. Se há uma doutrina que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar, a amparar e vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que muitas íntimas ligações que possais contrair na terra. Não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres estão ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí, então, por amor a Ele, desempenhando uma bela função, porém penosa missão. Olha só, gente, como é penoso olhar a gente aqui, né? Como a gente dá trabalho. É uma penosa missão para os nossos anjos, porque nós estamos sempre, né, pisando na bola e ele está lá correndo e ajudando. Nada vos separa desse amigo a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais belos, sábios conselhos. Tem mais uma página e meia. É bom a gente ler. São Luís e Santo Agostinho. São espíritos de luz que não cansam de nos enviar mensagens. E a gente lembra da atuação dos espíritos na nossa vida, que a gente estava dizendo, né, que eles disseram que a penosa, que muitas vezes o trabalho que nós damos a eles é muito grande. E a gente lembra de uma historinha que muita gente, todo mundo deve conhecer, mas não faz mal não. A gente conta de novo. É a história da vaquinha, vocês conhecem? A família e a vaquinha. Uma família tinha uma vaquinha, e essa vaquinha dava o leite. E essa família não queria nada com nada, ela queria usufruir esse leite. Então a vaquinha dava o leite, eles saíam e vendiam. Os filhos não queriam nada, iam lá botar um capinzinho para a vaquinha tadinha magra, mas dava leite. A dona da casa passava o tempo todo no portão, fofocando com a vizinha do lado. Só falava mal da vida de todo mundo. O anjo da guarda ali já estava, da família. Ele já estava, meu Deus, o que eu faço com essa gente? Eles não vão evoluir nunca. Vão passar a vida com essa vaquinha, dando a eles o leite e o dinheiro da venda do leite. E conversando com os outros espíritos, né, protetores da família, ele falou, já sei, eu vou dar um fim nessa vaquinha. O outro, pelo amor de Deus, você vai dar um fim nessa vaquinha, vai morrer todo mundo. Não, não vai não, espera só. Não foi outra, deu um jeito e a vaquinha caiu pelo precipício, ó, fim da vaquinha. Nossa, foi um ai Jesus. Todo mundo botou a mão na cabeça, chorou, gritou, e o espírito se afastou. Agora é a hora dele. Não vou nem ficar lá para não dar ajudinha. Vou sair fora. Um tempo depois, quando ele retorna, ele encontra os filhos trabalhando. A mulher não tinha tempo nem de ir na porta fofocar, porque o marido adoeceu e ela tinha que cuidar do marido, da casa, da comida. E os filhos tiveram que ir para a rua trabalhar. E a família cresceu
espiritualmente. Cresceu porque correu atrás da luta, porque melhorou, porque parou de se preocupar com a vida dos outros, porque parou de explorar a vaquinha. Então, gente, isso é uma lição muito importante para nós. Nós não podemos deixar que aconteça nas nossas vidas, porque nem sempre é uma vaca, literalmente falando. Às vezes é uma situação de que a gente usa para viver ali, né, em volta, usufruindo, sem realmente ir à luta. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Na verdade, prontos para crescer. Lembrando, como eu disse no início, que ainda temos nas nossas vidas interferências de cá e de lá. E lembramos também daquele desenhozinho, né? Na hora que o bonequinho tem que se resolver, ele tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro, não é assim? O anjinho fala, não faz isso, o diabinho faz. O anjinho não. Assim é com a gente. Nós precisamos, apagar o diabinho. Deixar só o anjinho do nosso lado para que ele venha interferir de forma positiva nas nossas vidas. Agradecendo a Deus, o Pai de infinita bondade, sabedoria, justiça e amor, por tudo que nós passamos aqui. Nós precisamos perceber que nas nossas dores tem sempre a coisa positiva. Tem sempre o lado bom que nós vamos buscar para sermos melhores. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, esse é o nosso ensinamento, pedindo a Deus que cada um aqui tenha absorvido um pouco daquilo que nós absorvemos quando fizemos esse estudo. Que Jesus nos abençoe e nos dê a força e a coragem de vencermos as atribulações da nossa vida. Que assim seja.